Olá, cá estamos de novo para falar sobre a mulher, sobre a história da mulher, seus contextos, o tempo o psicológico, suas influências psicológicas, suas mudanças, suas evoluções. E hoje eu escolhi falar sobre um tema um pouco delicado e talvez bastante longo. Talvez eu tenha até que fazer mais filmes, mais filminhos, como eu falo, filminhos no sentido tempo que eu tenho. Eu vou falar sobre o mito da beleza, essa perseguição, parece que de alguma forma um pouco, não vou dizer maluca, mas muito perseguida por todos nós. E aqui no Brasil uma coisa assim, talvez absurda, um pouco mais. O corpo hoje aqui, vamos falar daqui, me parece que surge, parece que é como se fosse um capital. É um capital, é um verdadeiro capital. E então essa perseguição, essa beleza, esses padrões, esse ideal de beleza, a busca de um corpo ideal, a busca de um corpo perfeito. Como é que estarão essas mulheres? Como é que estarão nós, mulheres? Porque eu não vou me incluir no meio. Se a gente até pode dizer, como eu falei, ideal, se a gente sai do lugar mal para nós, não estou me sentindo bem, nós chegaremos no ideal? Muito difícil. E que ideal é esse? Me parece assim, como sempre a gente usa a palavra ideal, é o ideal do outro, o que o outro pensa, o que nos mostram, o que nos trazem, mídia, instituições, a história, de alguma forma manipulação de outro, do outro, que outro será. Então, eu acredito que nós estamos recebendo uma grande carga, uma sobrecarga, uma pressão, uma pressão. E aí a gente fica pensando, como ser? São questões que, conforme eu vou lendo, eu vou passando, vou me perguntando, como ser a mulher dos próprios desejos? Como escapar dessas armadilhas a que somos submetidas, que nos submetem e que nós somos submetidas? Essa palavra armadilha é uma palavra muito forte nesse contexto. Muito forte a ser pensada, armadilhas. E também uma outra coisa que me parece que está um pouco junto, aquela coisa de dizer, bom, ela é bonita, ela é magra, ela é meiga, ela é perfeita, ela é eficiente. Quantos rótulos, não? E a gente busca isso, e buscamos, as mulheres buscam isso. Como assim? Como é que ela se sente? Aliado a isso, buscamos hoje é o dia de perguntas, para depois, talvez no outro encontro, a gente falar um pouquinho mais, estender um pouquinho mais historicamente. Aí, o que acontece além de corpo, além de busca ideal da beleza, plásticas, recortes do corpo, preenchimentos, enchimentos, é muita coisa. Dietas. E outra coisa também, que a gente diz, a busca da juventude. É uma coisa que hoje a gente vê na rua, no dia a dia, no nosso olhar, alguns mais com idade querendo parecer mais jovens
E vice-versa também, as meninas com roupas mais de adulto. Veja que mistura que está acontecendo, que valores, que valoração nós estamos. E aí o que acontece? A gente se reprime, a gente guarda para si e fica naquele pensamento, como é que vamos fazer? Aparece a culpa até moral. Eu diria moral, mas isso é um pensamento meu, passo para vocês. Moral no sentido assim, nossa, não estou conseguindo fazer a dieta, não estou conseguindo fazer a ginástica. Ai, eu preciso fazer isto, eu preciso fazer aquilo, mas eu não consigo. Então eu sou preguiçoso, então eu não tenho vontade, então eu sou vagabundo, né? No sentido de acomodado. E aí, o que a gente é dentro disso? Como é que é ser mulher com seus próprios... Falando de mulher, né? A gente pode estender para homem, sim. Pode sim e deve. Como é que é ser dono dos seus próprios desejos? Como é que é ser, como é que é buscar a nossa essência, no sentido existência, o que é meu, o que é meu, o que é do outro. Talvez possamos pensar um pouco e a partir desse pensamento introspectivo, através de uma terapia, através de pessoas especializadas, por conta desse sofrimento, a gente pode entender um pouco mais, porque a gente percebe claramente que muitas pessoas estão sofrendo, saindo do seu trabalho, não estou generalizando e não estou falando em saúde física, não é isso que eu estou falando, é a saúde psíquica, essa pressão, essa cobrança para consigo mesmo, a cobrança que vem evidentemente de outro, mas que a gente junta com a nossa e é um negócio bastante pesado. Historicamente, a gente sabe que, também se a gente for para a religião católica, né? O simbólico a mulher foi construída a partir de um flanco de uma vértebra, uma parte do homem, não é bem a vértebra, a costela. E aí, no sentido mítico, primeiro o homem, depois a mulher. É algo assim muito simbólico. Não é que nós estamos falando culpa, não é isso. Não é nada disso. Culpa de um, culpa de outro. É como se a gente tivesse uma referência a quem responder dos dois lados, certo? Dos dois lados. E essa referência foi mitologicamente construída a partir de interesses, a partir de histórias do mundo, a partir da política do mundo, a política que a política no sentido da ideologia, isso no que nos permeia a todo dia. Política, acreditar ou não acreditar, como, que tem por detrás disso. E aí vem os mitos, né? Por isso que eu estava dizendo, mitos, atrás disso tudo, atrás dessas histórias, a gente tem os mitos. O que são os mitos? Falei um pouquinho atrás, quando eu falei da mulher, das deusas, mas aí eu vejo aqui coisa interessante, até uma definição que eu devo ler. Mito, do grego, que significa discurso, narrativa
boato, fábula. Há diversas acepções dessas palavras. Entre nós, é frequentemente usado com sentido contrário à verdade. Mas em sentido religioso, entende-se por mitos as descrições religiosas antigas que expressam modelos, os arquétipos da ação humana através de atos originários dos deuses. Os deuses que, conforme o seu comportamento, o seu postar-se simbolicamente, nos mostraram, nos dão uma normativa pela sua autoridade. Quando a gente fala de autoridade, a gente está falando de uma maneira geral, ou seja, das instituições que nos trazem, da televisão, da mídia, das revistas, da internet, porque eu estava falando de corpo, essa é a perseguição à beleza, e a gente não pode deixar de lado tudo que nos traz através, lá atrás, mitos, mundo, história, hoje, futuro. Quando a gente fala especificamente para a mulher que inconscientemente trouxe tudo isso na história da sua evolução, ela às vezes ela se engana, eu diria. Ela está se enganando. Por quê? Porque de alguma forma ainda ela obedece, ela segue padrões, ela é controlada e ela não se apercebe. Vejamos, quando ela estava, vamos dizer, tempo do feudalismo, onde ela obedecia, trabalhava muito, a mulher sempre trabalhou muito, ótimo, mas ela trabalhava mais que um homem, ela trabalhava com as mãos, ela tinha uma dinâmica bastante forte, bastante atuante. E ela foi mudando, mas sempre presa a algo, sempre presa à ideia do outro. Ou seja, para ficar mais fácil, autoestima bastante desvalorizada, autoestima, porque preciso acreditar no outro para ser tal pessoa, a ser como ele quer, como ela quer, como o outro quer, como a instituição quer. Então, eu acho que para terminar, é um assunto bastante longo, não sei se esqueci alguma coisa, mas veja que interessante que o mito hoje, né? Talvez possa, ou um dia talvez, entendendo um pouquinho o mito, né? Esse simbolismo, essa imagem, esse modelo, ele um dia possa se extinguir na cabeça das mulheres, que não dos homens, bastante da mulher que a gente está falando, porque, como eu falei, Adão, Eva, quem veio depois. Então, o outro é que me dá referência, porque eu não tenho autoestima, não tenho ainda autovalia. Então, resumindo, parece que é assim, através do outro é que sonhamos, é que as mulheres sonham. Vou deixar essa questão e vou continuar na próxima, ok? Um beijo para todos, espero que possam pensar nesse seguir modelos, sigo quem ou sigo a mim, o que está em mim, ok? Beijão, obrigada.